Desatenção na hiperatividade. É esse o conteúdo de hoje para orientar pais e responsáveis sobre as estratégias de estudo para auxiliar no manejo dos sintomas de déficit de atenção e da hiperatividade, os quais atrapalham o desempenho acadêmico e social das crianças e adolescentes portadores de TDAH. Eu sou Conceição Bahia, sou psicóloga, neuropsicóloga, e dedico esse vídeo especialmente aos pais. Recebam então o meu olá com muito carinho e dedicação e vamos falar hoje sobre o desempenho acadêmico. Eu gostaria de iniciar abordando o estudo de casa. Trata-se de um momento tão importante quanto o período em que o aluno está em sala de aula, concordam? Nesse momento, tanto a criança quanto o adolescente poderá treinar e aprimorar seus conhecimentos. Basicamente, os conceitos devem ser enraizados no estudo para que tenhamos o sucesso escolar desta tão necessária etapa. A criança ou adolescente com TDAH, ele precisa de organização, de disciplina e de rotina. Como mencionado em capítulos anteriores, em estudos anteriores, em vídeos anteriores, em palestras anteriores, os portadores de TDAH apresentam dificuldade nas funções executivas do cérebro e, por isso, a capacidade de organização, de disciplina e de seguir rotinas fica prejudicada. Portanto, é dever de pais, de professores, de familiares, auxiliar tais crianças ou adolescentes ou alunos nesses conceitos essenciais para o sucesso acadêmico. A organização do estudo baseia-se no planejamento desse momento de aprimoramento, de assimilação dos conteúdos, de ensaios, de tudo aquilo que foi ensinado em sala de aula. O planejamento, ele leva em consideração que o aluno deve dedicar um período do dia para realizar os deveres de casa e revisar o que foi ensinado no dia de aula. E, pessoal, é muito importante que realmente isso seja feito no dia em que foi ensinado na sala de aula. Porque consideramos que o material ainda está, digamos assim, na superfície. Não houve a possibilidade da criança com TDAH se desatentar profundamente para o conteúdo, digamos assim. Ou seja, não houve prazo para que outras coisas ocupassem com intensidade a mente da criança. Então, eu volto a dizer, tal planejamento leva em consideração que o aluno deve dedicar um período do dia para realizar os deveres de casa e revisar o que foi ensinado no dia de aula, ok? Papai, mamãe, irmãos mais velhos. A gente pode dizer que os estudos que têm sido realizados, eles funcionam como elementos essenciais para que haja sucesso terapêutico quando esta criança está também sendo acompanhada terapeuticamente, psicologicamente, neuropsicologicamente. Então, esse estudo em casa, ele será um dos elementos essenciais para que esse sucesso clínico com profissionais que ajudam os seus filhos realmente obtenha o máximo de êxito possível. E ele deve respeitar 3 passos fundamentais. Ou seja, repetindo, o estudo em casa, ele deve respeitar 3 passos fundamentais: o horário, o local e a qualidade do estudo. Então, o que queremos dizer aqui é que não deve haver alternância nos horários. Um dia às 14 horas, outro dia às 17, outro dia às 20. Não deve. É para que haja uma psicoeducação desta criança, os horários devem ser firmados e respeitados. O local também, por quê? Porque o cérebro entende
que uma vez que a criança se apossou daquele local, o cérebro já se prepara para absorver o conteúdo. Então, não ficar trocando de lugares e a qualidade do estudo. Se separou aquele momento para estudar, evitem os adultos, os direcionadores de tal estudo, evitem que haja interferências de outras coisas, como música, alguém passar para conversar sobre alguma coisa. Já deixa especificado para a família que aquele é o momento do estudo, para que não haja interrupções, para que não desvie a atenção da criança ou do adolescente naquele momento específico. Então, o primeiro passo, horário de estudo. Esse horário, ele é muito importante para o estabelecimento de rotinas e para facilitar a organização do aluno, ok? Eis aqui um exemplo. Da mesma maneira que diariamente, às 7 horas da manhã, a criança precisa estar na escola, então estabeleça-se um horário para que, neste horário escolhido, a criança esteja dedicando a aprimorar, a consolidar aquele conteúdo que ela aprendeu na escola. Isso é muito importante, pessoal, para pai, mãe, irmãos, ou seja, os cuidadores de tal criança. O segundo passo, o local do estudo, conforme já mencionado. Um local de estudo fixo para facilitar o estabelecimento de uma rotina, ok? Isso é necessário para aquelas crianças e adolescentes que teimam, porque às vezes são teimosos, em estudar em seus quartos deitados, ou às vezes com um som ligado, ou com TV ligada. Eu costumo dizer, em consultório para os pais, que se essa fosse uma boa posição para o estudo, as bibliotecas, as escolas, as faculdades, nós encontraríamos várias camas, encontraríamos vários sofás, não é verdade? Então, é uma posição, é um momento em que a criança realmente, ou o adolescente, precisa estar em sentido, precisa estar compenetrado, precisa estar na posição que realmente o cérebro requer para um aprendizado aprofundado. Pensem nisso. Leve como modelo para a sua vida, copie modelos da escola. É claro que não de modo integral, mas, por exemplo, aquilo que for adaptável, adapte. Sem camas, sem sofás, mas uma mesa, uma cadeira, uma escrivaninha, uma lâmpada, ok? Para que haja uma boa assimilação, porque apenas o conteúdo ministrado na escola não é suficiente para quem tem TDAH. Aliás, não é suficiente para ninguém. Lá se aprende, mas, ou seja, é necessário que a pessoa repasse isso em casa para que aprofunde o conteúdo e realmente aprenda. O terceiro passo, a qualidade do estudo, conforme já falamos. A qualidade do estudo ela é muito importante. Não adianta passar horas e horas na frente dos livros, pensando em futebol, jogo de PlayStation, nos filmes que gostaria de estar assistindo, mas é conscientizar a criança ou o adolescente que saber aproveitar aquele tempo destinado ao estudo de casa será muito, 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 muito importante. Porque isso vai fazer com que ele consolide aquilo que foi ministrado em sala de aula e então ele terá, depois desse período, o tempo, sim, que será dedicado e adequado para o lazer. Então, na vida, nós temos tempo para todas as coisas. Tem-se o tempo de dormir, de lazer, de trabalhar, de estudar.
E é muito importante que as pessoas conscientizem de que cada coisa a seu tempo, os resultados se tornam muito mais gratificantes. O aprendizado se torna muito mais aprofundado. E, consequentemente, a família que tem uma pessoa com TDAH em casa, se utilizar esses 3 passos, poderá observar a grandiosidade que haverá na absorção do conteúdo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Para mais vídeos, para mais informações, dê um passeio aí pelo canal Superando com a psicóloga, neuropsicóloga Conceição Bahia, e você poderá constatar que encontrará vídeos abordando os mais diversos conteúdos dentro do contexto da saúde mental, é claro. Ok? O meu abraço, o meu muito obrigado. Deixe aí o seu like, dê sugestões para novos vídeos e até breve.